Fala, meus lindos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estamos novamente no Alphaville Fortaleza, pessoal, para apresentar essa casa linda que acabou de entrar para a venda no mercado e tem um convidado especial que vocês já conhecem. Meu amigo velho aqui, ó, Pedro Mamed, da Project Arquitetos. É o arquiteto que desenhou e desenvolveu essa casa. Ele vai estar aqui, vai falar pra gente um pouquinho, né, Pedro? Como é que foi aqui? Estamos aqui de novo, dando essa palhinha aqui pro nosso muso inspirador, né, lá do canal. E eu vou contar uma novidade pra vocês. Eles estão desenvolvendo, pessoal, o projeto da minha casa. Vem novidades aí no canal. Fala aí, Pedro. Tá ficando o ouro, viu, como a gente chama, viu? Vai ter uma série, a gente vai fazer uma série completa. A gente teve a honra de ser convidado aqui, né, para desenvolver, ser contratado para desenvolver o projeto da casa desse cara. E a gente vai fazer uma série completa lá no canal da gente no YouTube sobre esse projeto, certo? Então quem quiser acompanhar, saber os detalhes, como é que tá ficando, vai ficar massa. Pouco, viu? E então, pessoal, aqui na descrição do vídeo, no primeiro link, vocês vão ser direcionados para o canal da Project Arquitetos. Tem muita coisa boa, eu não vou direcionar o que não presta para vocês. Pode ir lá que vocês vão acompanhar, eu assisto, aprendo muito com eles, cada vídeo massa danado. Sigam lá, pessoal. Tem muito vídeo bacana para quem tá pensando em construir também, galera. A gente tá fazendo bem voltado para quem tá aí nessa fase, ou procurando terreno, ou procurando a casa pronta. Por isso que eu vivo chamando esse cara aqui para lá pro canal da gente, para participar com a gente. E vamos botar quente, que vai ser arretado. Vamos embora. Pessoal, essa casa possui quase 500 metros quadrados de área construída, já contemplando a piscina. E o terreno são 533 metros quadrados. São 17 metros, praticamente de frente, por 31 de comprimento, né? E Pedro, meu amigo, pode falar aqui o porquê da fachada ser assim, o que é que foi que o cliente pediu, qual foi o estudo, né, para esse resultado. Aqui, pessoal, o cliente é um cliente investidor, é um cliente nosso que faz várias casas com a gente para venda. Ele queria uma fachada moderna e arrojada. É o que a grande maioria dos clientes estão pedindo agora, né? A grande maioria dos clientes estão querendo esse estilo de fachada. Algo mais impactante assim, Algo mais impactante. A gente fez algumas criações diferentes. Aqui está de frente para o nascente, certo? Então todos os ventos estão vindo aqui dessas direções. Aqui embaixo, ó, foi uma solução que a gente fez diferente para esse cliente também, ó. A gente já deixou o escritório ou o quarto de hóspede para o futuro morador. Aqui então a gente já consegue acessar a casa. Aqui a gente já consegue acessar a casa, capaz de eu acho que está fechado aqui. Trancado por dentro. A gente abre por lá. Mas a gente já consegue acessar a casa por aqui, né? Então é uma vantagem para o cara, se quiser ter um escritório, receber clientes aqui e tudo, sabe? Outro lance bacana aqui dessa casa, galera, altíssimo padrão, é esse tipo de textura aqui, ó. Isso aqui é uma textura estuco da Ibratim, certo? É uma textura que tem que ser feita por uma equipe especializada, aguenta sol e chuva. Tá? É cimentício o tom dela ou pode ser qualquer cor que a pessoa procura? Tem uns tons já da marca que já vem pronto, você tem que escolher lá, sabe? Você tem que escolher, mas fica um acabamento muito bacana e muito resistente, galera, muito resistente. Fica parecendo cimento queimado, né? Fica parecendo cimento queimado. Legal. E aqui nessa marquise aqui do projeto da casa ficou o vinílico, né? Esse amadeirado ficou muito bonito, viu, Pedro? Isso é um detalhe que vale a pena pontuar, galera, porque aqui é o seguinte, ó, nós temos dois tons de madeirados aqui, ó. Nós temos um porcelanato madeirado, que é esse da parede, ó, que ficou revestindo, tá vendo? Que é um pouquinho mais claro, e tem o outro do forro, ó, que é imitando um forro de lambri de madeira natural, só que aqui a gente usou um vinílico, pessoal. Então não pega cupim, tá entendendo? Tem suas vantagens. Maior, não desbota. Não desbota, né? Ele não pega sol, tá ali tranquilo, escondido, fica de boa. A gente usa bastante no teto também o vinil como uma solução também. Outra coisa que eu observei aqui, pessoal, na lateral aqui da casa, observe só, essa volumetria aqui que foi feita também com a textura. Muito bacana. Será que o pessoal vai colocar algum projeto de iluminação aqui na lateral? Acho que fica massa, né? Esse ripado, né? Ficou esse ripado aqui. A parte de iluminação está sendo finalizada aqui da casa ainda, certo? Tem umas iluminações aqui na lateral. Tem inclusive uns pontos aqui também, que vão ter umas arandelas aqui, ó. Que ainda estão vindo. Entendi. Tá só os fiozinhos aqui na parede, tá vendo? Massa, massa. E, gente, só reforçando, a casa está disponível para venda. Aqui na descrição do vídeo tem mais informações dela e o valor do imóvel. Mas bora entrar para conhecer a casa, que eu tenho certeza que vocês estão esperando isso daí. E, gente do céu, olha só. Olhem
esse ambiente daqui. Me diga um negócio. Ei, Pedro, o negócio de vocês é essa integração aqui, né, cara? Mas a gente gosta, né? A gente gosta, viu? Vê como aqui tá, né? Toda a sala de estar, com a sala de TV, sala de jantar. E totalmente integrada aqui com a área de lazer da casa, né? Aqui na lateral. Na lateral. Sabe? Ficou uma ilha aqui, essa área de lazer, né, gente? Gente, eu costumo falar que isso aqui é o coração da casa. Naturalmente, eu sei que tem muita gente que gosta de assistir os imóveis, conhecer os imóveis com os ambientes, já com a mobília. Eu também gosto de apresentar assim. Mas é impressionante a quantidade de famílias, né, Pedro, que procura a casa desse jeito, pessoal. Porque ela vai dar o toque final e deixar a casa com a identidade dela. Agora, gente, esse cantinho aqui não existe não. Essa piscina especial, tem quantos né? metros aqui, mais ou menos? Tem mais ou menos uns 20 metros quadrados, 20 a 25 metros quadrados, eu acho. 20, 25 metros. E tem essa área aqui de hidromassagem também, né? Tem hidromassagem, né? Aqui a piscinazinha pro cara tomar um banho. Muito Aí legal. fica o pessoal fazendo churrasco, bota uma televisão ali, sentadão aqui, né? Recebendo hidromassagem. É Rapaz, é tudo que o cara pediu a Deus, viu, meu irmão, aqui. E outra curiosidade também, pessoal, que é importante vocês saberem, o motivo real da piscina ser aqui. É o quê, Pedro? É solicitação do cliente? É estudo de terreno? Aqui Como foi é? uma ideia nossa, né? Esse terreno é um terreno interessante porque os ventos estão vindo todos daquela região. É. E o poente está lá nos fundos, então tu vai ver que ali nos fundos nós temos toda a parte de serviço da casa. Certo. E no andar de cima tem closet e banheiro do casal, protegendo o quarto do casal. Entendi. E a gente fez a casa como se ela estivesse abraçando a área de lazer, né? Aqui tu pode ver, tem umas portas, eu acho, se eu não me engano, tem 2,80 metros de altura essas portas. A esquadria, pessoal, olha, vai do piso ao teto. Vai do piso ao teto. E Aqui é uma viga que passa, ó. Isso. E vê como tá tudo integrado aqui, galera. Então quem tiver aqui na sala, o dono da casa cozinhando, os amigos fazendo um churrasco, os filhos na sala assistindo televisão e todo mundo junto. Todo mundo integração total. E só uma observação, pessoal. Essas esquadrias aqui, essas 4 folhas, ela vai até o canto da parede e essas outras 4 folhas vai até o canto da parede. É porque a chave que A gente já deixou. as trancam, né? A gente não encontrou aqui na casa. Eu acho que está com o pessoal da engenharia ainda. Então é só para vocês entenderem que pode abrir ela, né? para as laterais, né? É diferente das iguais aqui essa casa, pessoal. E outra observação, mais uma vez, a textura que foi inserida aqui, por toda a casa, né? Toda a casa é revestida por ela. Isso daí, pessoal, é resultado de quê? Menos manutenção, menos custo de manutenção da casa. Isso aí é interessante de verdade. Agora, Aqui, viu, Thales, um detalhe, eu acho que essa área de lazer aqui, né, que a gente tem sala, cozinha, com varanda gourmet, cara, tá dando, se eu não me engano, 130 metros quadrados. é galera. mesmo, acho isso aqui tudinho. 130 metros quadrados pra Somente receber a galera, que é o que, rapaz, é o que todo mundo pede, cara. Cara, Todo mundo que faz casa com a gente diz, cara, eu quero é receber bem meus amigos e ficar à vontade. E a ventilação, meu amigo, é gostoso demais. Ventilado, né? E, gente, reparem que a piscina ela tá totalmente iluminada. A gente tá aqui mais ou menos umas 11 e pouca da manhã, né? Olha só. E o conforto que vai ter também durante o período da tarde, que o sol está se pondo, porque não vai ficar aquela insolação. Total em cima. Ainda pega, eu acho que até umas 2, 3 horas da tarde tá pegando sol ainda. Total. Depois que ele vai passando. Outro detalhe, gente, que foi inserido aqui, ó, mesmo revestimento vinílico que foi feito lá na marquise da casa, né? Então aqui é o mesmo tom de madeira. Outro detalhe aqui que eu vi que o proprietário caprichou, pessoal, é a questão das bancadas, as pedras. É. Todas em Perla Santana, né? Todas em Perla Santana. Essa parte das pedras é projeto de outro escritório que faz os projetos só de interiores dele. Ah, entendi. A gente faz só a parte da arquitetura. Entendi. Tipo lá na casa neoclássica. Lembra? Na casa neoclássica lembro. as bancadas eram mais decoradas e tal, né? Então aí tem um escritório que faz só as bancadas. Legal. Aí como esse cliente faz para venda, ele contrata esse escritório para fazer só o projeto das bancadas. Aí tu pode ver que todas as bancadas, ó, são bancadas diferenciadas, né? Não é uma bancada normal que você encontra numa casa. A gente projeta a posição da bancada. Essa bancada vai ser aqui, aquela outra vai ser ali, aquela vai ser aqui. Aí entra esse outro arquiteto dele e faz os projetos, o detalhamento dela. Já aproveitando, gente, que a gente tá passando por aqui, aqui temos um lavabo. Olha o tamanho desse lavabo, pessoal. São praticamente 1,80 m, 1,90 m de comprimento por 1,20 m de largura. Perla Santana também, nanoglass branco, diferente, viu? Chegou na cozinha. Agora essa cozinha... Do papoco, viu? Aqui, amigo. Essa daqui é grande. Pessoal, olha só as volumetrias aqui, os acabamentos, né? A pedra em Perla Santana, o granito preto. Olha esses detalhes que temos aqui. Ficou legal de verdade. Com os móveis projetados, né? E o ponto do gás vai ficar onde aqui? Ele é um cooktop aqui. Cooktop aqui em cima, né? É. Entendi. Aí ele já vem com ponto ali, ó, para a máquina de lavar louça também, ali, ó. Aqui ficou o aqui espaço a torre, do refrigerador. Aqui eu acho que é a torre. A torre? Porque ó, aqui tem um ponto de gás, ó. Tem razão. Também tem a torre aqui.
aqui é a torre quente. Por essa porta, pessoal, chegamos na área de serviço. Ela está trancada aqui agora, mas vocês estão vendo aí as imagens. E, gente, outro detalhe que vocês devem observar, todo o piso da casa é esse porcelanato aqui branco. Olha que coisa linda. 1,20 m por 1,20 m. Vocês estão vendo aqui o acabamento, né? Ficou muito legal. E o que é importante, gente, é isso aqui. É o que o Pedro fala, é as sensações, né, Pedro? As sensações que o projeto passa, né, cara? Olha só, você está aqui cozinhando, está aqui com a família, tomando café, você tem esse visual todinho, vai ter o visual para o seu jardim. Com o passar do tempo vai ficar mais denso também o jardim vertical que temos ali. Aqui um detalhe bacana, Thales, também para passar para a galera, ó. A gente faz umas alturas diferenciadas aqui, né, nessas casas de alto padrão aqui dentro do condomínio, certo? Ó. Toda casa normal tem 2,88 de altura, desse piso até o piso de cima. Essa daqui tem 3,60. E tem 3,60 para cá e tem mais 3,60 para outra laje. Então ela se torna uma casa mais ampla, maior, mais ampla, mais ventilada, tá entendendo? Fica mais confortável. Outro detalhe das portas também, ó. Essa daqui ainda vai inserir a porta aqui. Aqui vai ser uma porta ainda, tá vendo? Mas aqui você tem só a demarcação dela, ó. A altura. Mas olha a altura dela, ó. Uma porta normal tem 2,10, é aqui, ó. Uma normal. Essa aqui a gente tem mais 50 centímetros para cima, tem 2,50 todas as esquadrias. Legal. Então tudo vai tornando a casa mais ampla, maior, vai dando aquela sensação de... As sensações, né? De amplitude, né? Causa um bem-estar maior. E aqui, pessoal, já é o lavabo. Olha que lavabo bonito. As pedras escuras. Eu não sei que pedra é essa. Eu não sei se é a Via Láctea. Muito bonita essa pedra. Muito aqui. bonito. O vaso sanitário. Essa ou é o Via Láctea ou é o Nero Máquina. Tem um mármore. É muito bacana. Eu tô achando mais parecido com o Nero Máquina. Nero Máquina, é um mármore italiano. Era muito bonito esse daqui. Tô achando mais parecido com ele que o Via Láctea. O Via Láctea tem umas ranhuras menos demarcadas, assim, sabe? Essas aí são mais largas, né? É, são menos essas demarcações, assim, não. Legal. E, gente, aqui, olha só, chegamos na primeira suíte, que é o escritório, né? Que você pode utilizar como escritório aqui no pavimento inferior, que é aquela que a gente mencionou lá na frente, que tem um conceito diferente. A gente já tá aqui a entrada aqui, ó, também, ó. Aqui. Olha só que legal. E já dá acesso direto, né? Isso. Você tem aquele hóspede, então, às vezes tem um hóspede que dá umas farreadas pesadas, né? O cara joga aqui, meu irmão, não despreocupa. Acaba, entra e sai aí à vontade, né? E a metragem aqui, pessoal, é quase 4 metros por quase 4 também. São para 12 aqui, metros quadrados aqui, né? Eu acho que o total com closet tem 15 metros. 15 metros, né? E, gente, o banheiro foi caprichado também aqui no acabamento. Olha só. Já encontramos o mármore, né, travertino, revestimento de porcelanato, tem um aquecimento de água para água quente através do boiler, aqueles que ficam ao teto, né, com um banheiro bem generoso. Então, aqui você pode usar como escritório ou pode utilizar, né, como uma suíte plena. Legal de verdade. Sobre a porta, só pontuando aqui, ó, para o pessoal ter uma ideia de metragem, que às vezes a gente fala metragem e o pessoal não vê. Mas eu, com a minha beleza todinha aqui, com 1,70 m de altura, rapaz, é grande demais, pô, acaba se sente pequeno aqui dentro. Outra coisa que a gente faz, elas são mais largas também, tem esse detalhe, viu, Thales? Porque aqui provavelmente é 80 centímetros. Certo. É a largura que normalmente é usada em porta de cozinha, porta de entrada de casa. Verdade. Né? A gente deixa, as portas dos banheiros, por exemplo, tem 70. É a largura de uma porta de um quarto normal. Então tudo é maior para já ficar a sensação de amplitude maior. Muitas vezes o pessoal acha que o imóvel de alto padrão é quando ele tem um valor de alto padrão. E não é. Não é. Tá nesses detalhes. São esses mínimos detalhes, cara, as alturas, os revestimentos, as esquadrias. Que faz toda tudo vai onerando e vai subindo o preço do metro quadrado, né? Total. Aqui a gente tem a escada, galera, que a gente fez, ó. A gente já pensou em aqui embaixo ou ficar uma área com jardim de inverno, ou para quem comprar, pode botar uma porta pelo lado de lá e transformar isso aqui no depósito também. Projetado. Fazer uma adega para cá, né? Massa. Tem vários, depende muito do projeto de interiores e da necessidade de cada um também, né? Muito legal, viu? E olha só, gente, o tanto de iluminação natural. Não tem iluminação aqui artificial dentro da casa. Vocês estão vendo como está bem iluminado, né? É aquele lance que a gente... E outra coisa, todas as aberturas, Thales, a grande maioria está aqui nos eixos norte-sul. Que é justamente os eixos que você tem que deixar as aberturas para a circulação de vento correr. Eu sei. Naturalmente, sabe? Você não precisar de ar-condicionado nem nada. E pessoal, reparem só no visual que temos aqui, dessa pele de vidro. E que bom que o vizinho tem esse projeto, né? Porque você está vendo aqui o jardim, olha só.
Parece até que é da própria casa. Um belo jardim, é um belo jardim. Isso é ponto positivo, pessoal, para o pessoal, porque às vezes você faz um projeto muito massa e o vizinho não tem um projeto muito legal, não traz privacidade para dentro do imóvel, esse daqui já é bem diferente, né? Aqui é a área do pé direito duplo, né, para sala, a gente tá vendo a sala aqui embaixo, galera, as portas de saída aqui para lazer. E pessoal, aqui em cima, gente, tem 4 suítes plenas. Vamos conhecer aqui essas duas daqui, dessa outra extremidade. Olha só, todas elas, pessoal, tem aproximadamente o quê? Uns 15 metros quadrados, né? 15 metros, mais ou menos, 15 a 16 metros em cada uma delas. Espaço para o close também. Antes de eu mostrar aqui a varanda, gente, olha só o banheiro que temos aqui. Mesmo padrão de acabamento do pavimento inferior, revestimento, porcelanato, olha só como o banheiro ficou confortável. E o lance das portas, né? Todas as portas. Olha a esquadria. E aqui é a esquadria. Essa daqui ainda é mais alta que as portas, né? É mais alta que as portas. Essa aqui tem 2,80, as portas tem 2,50. Olha o visual que a gente tem aqui. Mas olha como traz o lado de fora, né? Pra dentro, né, cara? Total. Olha que gostoso a ventilação. Ave Maria. Olha como ficou a amplitude, né? Ficou um visual bem agradável aqui dessa suíte. Legal. Vamos conhecer as demais aqui, pessoal. Nessa outra extremidade aqui, gente, já temos também a segunda suíte aqui do pavimento superior. Mesmo padrão de acabamento, também com 15 metros quadrados, com uma varanda também aqui com visual para o lado de fora, né, da casa. E agora vamos conhecer a terceira suíte aqui, pessoal, que fica nessa área. Mas o que antecede tem essa área aqui é para o quê, Pedro? Aqui é a rouparia. Rouparia, né? É uma coisa importante, cara. A gente sempre deixa, tem vários projetos que a gente vê que a galera esquece. Entendi. Tem que ter, cara. Roupariazinha aqui em cima para atender os quartos, né? Dá para botar uma estaçãozinha, se não quiser botar frigobar dentro do quarto, pode botar aqui também. Se não quiser botar, pode botar aqui. Cabe legal, aqui legal. também. Cabe também. E aqui a terceira suíte, que é a quarta da casa, né, na realidade. Também com 15 metros quadrados, pessoal, com varanda. Muito legal aqui, viu? Um detalhe, todas as suítes têm varandas independentes. E é importante isso daí. Importante isso aí, cara. Aqui, pessoal, uma folha de vidro quebrou. Já está aguardando chegar aqui para substituir. Eu não sei nem se está lá embaixo, que lá tem uns vidros lá embaixo. E agora, gente? A principal, viu? A suíte. Suíte do Pix, galera, chegou agora, viu? Eita, essa aqui, quando a gente tava trabalhando no projeto, eu pensei em mudar de nome, em vez de suíte, chamar de Complexo de Morar, cara. Meu amigo, tem quantos metros aqui, hein? Olha o tamanho desse quarto, pessoal. Aqui são, no total, tem 70 metros quadrados, tirando a varanda. Tirando a varanda tem mais o quê? A varanda tem mais uns 10, mais ou menos. Ei, então gente, dá uns 80 metros quadrados. 80 metros quadrados, fazendo pessoal. a suíte do Pix, viu, cara? Ei, meu amigo, dá pra botar uma mesa aqui, dá pra botar um sofá. Ei, cara, é grande. É grande. Agora, é grande, bem confortável. Aqui tem uma ideia também dessa varanda bacana, velho, porque aqui é o seguinte, essa varanda, a gente chamou da varanda do nascer do sol, porque o sol, 6 meses do ano, o sol tá nascendo aqui. Então, se o homem do Pix quiser tomar um café com a esposa, da manhã aqui, bota a mesinha e tal, né? Cara, faz muito toda legal. Fica massa essa varanda aqui, sabe? O visual pra piscina, gente, ficou lindo de verdade, olha só. Tá gostosa, tá convidativa ela agora, viu? Viu? E a perspectiva, gente, que temos aqui pro corredor. Então imagina essa casa com um projeto de iluminação, luminotécnico já feito, né? À noite ela sem dúvida vai se transformar. Corretado aqui, pessoal. Vamos lá, pode mostrar aqui, que essa suíte aqui quem desenhou foi você. Aqui tá toda a parte para ficar a parte de cama, com televisão, já tudo com os pontos já preparados, tudo ali. A área da cama. Um detalhezinho bacana também dos projetos aqui que a gente faz com eles, ó. Eles sempre deixam já as tubulações de passagem dos cabos HDMI, certo? Aqui se você abrir é só o buraco. Então você jogar o cabo HDMI, sai já aqui. sai para não precisar quebrar. Pra você não precisar quebrar depois quando você comprar a casa, não precisar botar um painel na vertical, você pode deixar só a parede e desce o cabo para lá. Massa. Aí aqui nos fundos é aquele lance que eu falei lá embaixo, né? O sol tá se pondo todo nessa parede aqui, ó. Todo aqui. Então a gente criou uma grande parede cega e 2 ambientes que vão estar resfriando o quarto. Então tu toca aqui calor, 3 horas da tarde fica frio. Você toca aqui vai estar quente essa parede, né? Mas ele vai esfriando e não aquece o quarto. As duas paredes que você fala é essa e essa parede de cá, ela defende. Entendi. Elas vêm protegendo o quarto do casal. Aí com as posições das esquadrias também faz a ventilação ficar cruzada dentro do quarto e não cria um quarto quente. Né? É o que eu sempre digo lá no canal pra galera. Se você contratou um arquiteto que não tá lhe explicando como que ele pensou a ventilação do seu projeto, cara, pergunte a ele, porque é fundamental, velho. Fundamental, sabe? Não, e no meu projeto mesmo, eu queria uma planta de um jeito, ele por aqui vai ser melhor. Aí ele explicou, disse, rapaz, você tem razão. E olhe que a gente trabalha no dia a dia, né? Porque a galera sempre chega e diz, não, porque eu queria que tal coisa, mas não pensa nesses detalhes, de onde tá vindo o vento, como é que vai ser as aberturas e tal. Tu queria colar do lado que vem os ventos. Eu disse, não, Thales, os ventos vêm daí, velho. Vem daí, do outro, tal, ficou legal. Não, ficou campeão. E vocês vão gostar, minha gente.
Agora aqui, minha gente, isso aqui olha só, esse banheiro tem o quê aproximadamente? Tem uns 30 metros quadrados. 30 metros quadrados. Vocês sabiam? Eu acho que tem 25 esse aqui e 30 o closet. Gente, tem apartamentos e estúdios sendo comercializados lá na capital, 300 mil reais, 350 mil reais na metragem desse banheiro. Olha só. Gente, é imenso. 2 bancadas, tudo em Perla Santana, um acabamento aqui da hidromassagem também em Perla Santana, os nichos, ó. O chuveiro aqui. 2 chuveiros também de teto, tchau. O chuveiro aqui ficou maravilhoso, viu? Então nessa área daqui, pessoal, é você compreender que é o espaço onde vai botar o vidro do box, né? Um detalhe bacana também do projeto, ó o ralo. O linear, Um detalhe bacana, viu? Os ralos em linear, ó. Fica diferenciado o acabamento. Muito bonito. Com uma peçazinha de porcelanato, ó. Tá vendo? Colada só em cima do ralo, ó. Muito diferenciado aí ele, sabe? Então, gente, é você imaginar como ficaria aqui esse ambiente já projetado, com um design de interior. Legal. E meus lindos, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado pela atenção de vocês. O link da Project do canal dele está aqui na descrição. Vocês vão aprender muita coisa lá, viu? Meu amigo, velho, obrigado mais uma vez, viu? Tamo junto, hein? Tamo junto. Foi um prazer, galera. Não se esqueça que até eu me esqueci do que é que eu ia falar. Mas foi um prazer, galera. Vamos Valeu. botar nos erros de gravação. Valeu, meus lindos. Um abraço, tchau.